Jesus Cristo mudou meu viver, é a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Olá, meu irmão, meu amigo. Eu sou o pastor João Evangelista e este é o seu programa Aos Pés de Cristo. Um prazer enorme, mais uma vez, poder entrar na sua casa, no seu ambiente de conforto, de descanso, ou também pode ser no seu ambiente de trabalho com a Palavra de Deus. Nós vamos hoje ter um contato gostoso com o livro de Atos dos Apóstolos. Se você tem sua Bíblia, pegue a sua Bíblia comigo e vamos juntos ler a Palavra de Deus. Capítulo 12 de Atos, versículo 1 até o versículo 8, diz assim: Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo isso ser agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardar, intencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardava o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e a luz iluminou a prisão, e tocando ele ao lado de Pedro, despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhes das mãos. Disse-lhe o anjo: Cinge-te e calça as sandálias. E assim ele o fez. Disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. Que texto fantástico, esse texto da libertação de Pedro. Esse texto está registrado nas Escrituras Sagradas e mostra algo fascinante na vida de um grande homem de Deus. Pedro, apóstolo de Jesus. Pedro, por natureza, era uma pessoa impetuosa. Pedro, um grande pregador do Evangelho de Jesus Cristo. Foi tratado por Jesus por sua fé oscilante, mas após Atos capítulo 2, ou seja, após o dia de Pentecoste, Pedro se tornou uma outra pessoa. Multidões vinham a Jesus através da mensagem deste homem chamado Pedro. Mas o que aconteceu com Pedro nesse evento? Herodes foi um grande perseguidor da igreja. Herodes mandou matar Tiago, irmão de João. Cortou a cabeça de Tiago com a espada. E vendo que isso havia agradado ao povo judeu, mandou também prender Pedro para apresentá-lo após a Páscoa. Colocou Pedro numa prisão e colocou corrente nas suas mãos e nos seus pés, e colocou 4 escoltas de soldados, cada escolta com 4 soldados, 16 soldados para guardar Pedro na prisão. Não tinha como Pedro sair de lá. Mas a Bíblia mostra um ponto interessantíssimo nessa história toda. Versículo 5 diz: Pedro estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante por ele, dirigidas a Deus. E é justamente desse momento que nós vamos extrair lições que serão importantes para a minha vida e serão importantes também para a tua vida. Não importa as tuas prisões, quando existe oração incessante ao teu favor. Veja comigo, eu sei que muitos dos meus telespectadores, muitos amigos, muitos irmãos, que estão em vários lugares me assistindo, estão passando por alguns momentos difíceis. Prisões, digo eu. Muitos de vocês estão presos nas drogas e não conseguem sair. Estão sofrendo demais, estão fazendo com que a família também sofra. Outros estão presos num alcoolismo ou numa dívida
terrível que está fazendo com que o seu lar não seja mais o mesmo. O relacionamento com sua família não é mais o mesmo, porque muitas pessoas têm vindo à sua porta para tentar te constranger em relação às tuas dívidas. Então há uma prisão por você. Outros estão presos num ambiente de enfermidade. A enfermidade tirou tua liberdade e você não consegue mais ir de um lado para o outro por causa da tua enfermidade. Outros estão na cama mesmo, confinados no leito e não conseguem sair mais. Mas existem outras pessoas que estão presas dentro do seu próprio egoísmo, estão presos dentro do seu próprio pecado, da sua prepotência, da sua mesquinhez, levam uma vida medíocre, estagnada, estão levando uma vida de prisões interior, estão presos emocionalmente. Quantos dos meus telespectadores não conseguem dormir, a não ser com efeito de calmantes, de medicamentos psicotrópicos? Quantos de vocês não conseguem mais ter uma vida, não conseguem ver mais o sentido de viver? O dia é estranho, as pessoas são estranhas, e você está sofrendo e não encontrando mais sentido para continuar vivendo. A sua vida é uma mesmice, é um círculo vicioso. Quantos estão presos no seu próprio trabalho, são escravos do trabalho, não trabalham para viver, vivem para trabalhar? Quantos estão presos numa riqueza mal adquirida e não conseguem sequer pensar? A única coisa que pensam é no dinheiro, na sua vida material, e não tem tempo para Deus, não tem tempo para si mesmo, não tem tempo para a sua família. O detalhe desta mensagem hoje é: você precisa de libertação. Você precisa de uma libertação de Cristo. Pois a Bíblia está dita que se o Filho Jesus vos libertar, verdadeiramente, você e eu seremos livres. A Bíblia diz que Pedro ia morrer no outro dia. Ele estava no cárcere. O apóstolo Tiago já havia sido morto no dia anterior. E isso agradou muita gente. Muitas vezes a tua derrota vai trazer alegria para muita gente. Tem muita gente interessada na tua derrota. Tem muita gente má, interessado na tua falência, interessado na destruição do seu lar, interessados na destruição do seu casamento, interessado na quebra do relacionamento entre você e o seu filho, sua filha, sua esposa, seu esposo, interessado em te ver na rua despedido do seu emprego. Você está preso nesse sentimento. A Bíblia diz que agradou o povo a morte de Tiago. E Pedro era o próximo. E diz a Bíblia que ele estava preso. Mas o ápice deste texto é: mas havia incessante oração a Deus por parte da igreja em favor dele. A oração da igreja é poderosa. A Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 5, que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas ele orou e aconteceu coisas extraordinárias, tal como desceu fogo do céu. Elias orou para que não chovesse e não choveu por 3 anos e meio. Depois ele voltou a orar e o céu deu a chuva e a terra produziu. E a Bíblia diz assim: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Ela tem muito poder, ela exerce muito poder. Você precisa conhecer a oração da igreja. A oração que quebra todas as cadeias. A Bíblia diz que Herodes estava para apresentar Pedro ao povo. E o que aconteceu? Ele estava entre 16 soldados, 4 escoltas de soldados. Mas a igreja orava. Sabe o que Deus fez? Deus ouviu a oração da igreja. Oh, aleluia por isto. Deus olhou do céu e olhou lá abaixo, a igreja clamando: Deus, liberta Pedro. Deus, não permita que Pedro morra. Deus, liberta Pedro. O nome de Pedro era apresentado diante do trono de Deus. E o que Deus fez? Deus enviou o anjo e disse para o anjo: vai lá e quebra as correntes e livra meu servo Pedro. Deus quer te libertar. Deus vai te libertar. Basta você crer. E basta a oração chegar diante de Deus. Naquele instante o anjo chegou. Sabe como é que Pedro estava? Pedro estava completamente tranquilo. Quem é
sabendo que vai morrer no dia seguinte, dorme um sono profundo? Quem é que tira a roupa para dormir, sabendo que vai morrer no dia seguinte? A Bíblia diz que quando o anjo se apresentou a Pedro, lá no cárcere, a Bíblia diz que uma luz iluminou todo aquele cárcere. Meu amigo, minha amiga, a luz da presença de Deus vai iluminar a sua vida nesta noite. A luz da presença do Senhor vai iluminar o teu coração e o teu lar agora. E o anjo disse para Pedro: Pedro, acorda. Pedro dormia profundamente. Você não vai deixar de dormir mais, porque nós vamos orar por você. E você vai procurar uma igreja mais próxima da tua casa. E você vai começar a dormir um sono gostoso e profundo. A palavra de Deus diz que o anjo chegou e falou: Pedro, acorda. Calça as sandálias. Pedro havia tirado as sandálias. Cinge-te, Pedro, coloca a sua capa. Coloca a sua capa, Pedro. E Pedro colocou a capa e ele pensou que era um sonho. Isto mesmo. As coisas que Deus vai fazer na tua vida vai parecer sonhos para você. De tão tremendas e tão maravilhosas que serão. E a Bíblia diz que Pedro levantou, colocou as sandálias, colocou a sua capa, e o anjo saiu à frente. E quando Pedro levanta-se, as cadeias caem de suas mãos, as correntes afastam dos seus pés, e as portas da prisão se abrem automaticamente, como se fosse através de um controle remoto. Eu creio em controle remoto divino. Deus aciona lá do céu e as portas se abrem, e Pedro começa a sair da prisão. E o anjo na frente e Pedro logo mais atrás. Não era anjo de asas, porque nós temos uma ideia de anjos com asas. Não, era uma pessoa. Para Pedro era apenas uma pessoa, mas a Bíblia indica, era um anjo do Senhor, porque milagres iam acontecendo na frente daquele homem, aquele varão de Deus que apresentou a Pedro através da oração da igreja. Quando Pedro estava lá fora do cárcere, na escada, o anjo desaparece. Então ele entende que era o anjo do Senhor. Você precisa da presença de Deus na sua vida? Você precisa ser tocado pelo anjo do Senhor? Então eu vou orar por ti agora. Você vai fechar os teus olhos junto comigo. Eu sei que você já estava esperando pelo programa e você está preparado para isso. Se tiver mais uma pessoa junto com você, pegue nas mãos. Você tem uma Bíblia? Põe a mão sobre a Bíblia. Vamos junto comigo, eu vou pôr a minha mão, você coloca a sua aí, e eu vou orar com você em cima desta palavra, em nome de Jesus. Pai amado, no santo e precioso nome de Jesus Cristo, teu Filho, Filho maravilhoso que está sentado à destra do trono de Deus, eu oro por esse meu telespectador, eu oro por este meu amigo, este meu irmão, que está sofrendo, meu Deus, que está padecendo, Pai, com prisões em sua vida, prisões circunstanciais, prisões espirituais, emocionais, prisões que causam um desconforto enorme, que tira-lhes os movimentos, a mobilização, e ele está lá, Pai, esperando a morte chegar. Coloca a tua mão agora, Pai, e no poder do nome de Jesus, eu repreendo essa prisão de enfermidade. Este meu irmão que está com enfermidade, esse meu amigo que está com enfermidade, eu repreendo agora. E ordeno que o maligno tire agora as suas garras nojentas, malignas de sobre esta vida. Manda embora o espírito da maldição, da miséria. Que esta vida agora recebe a liberdade de Cristo. Envia o teu anjo, Pai, neste lar. Que esse meu telespectador sinta que o anjo do Senhor chegou e tomou conta desta sala, e tomou conta desse quarto, deste lugar onde ele está. E a bênção do Senhor veio para a glória e louvor do teu nome, Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Você orou comigo? Muito bem. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Até no próximo programa, se assim Deus nos permitir.